Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Comigo, mais ou menos. Eu tô com um resfriado, uma sinusite atacada, muita dor de cabeça, nariz, até o nariz tá doendo. Bom, mas vamos que interessa. Aí, galera, Santa Fé tá pintada. Eu já tava desempapelando quando eu lembrei de fazer o vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o para-choque. Choque dianteiro, esse carro estava inteiro arranhado. Não sei que diacho, quem que arranhou esse carro. Não sei se é algum inimigo do cara, ou foi puro vandalismo. Enfim, mas aqui, esse paralaminha aqui, ele tinha um pequeno vergão. E muito riscado, galera. Capu também, ó. Tá? Então esse carro na verdade já era para ter ido embora, mas a tinta deu uma atrasada, só chegou ontem à tarde a tinta. Então, infelizmente não tive o que fazer. Até as maçanetas, galera, eu passei uma tinta, tá vendo? Como vocês podem ver, a traseira desse carro tá do lado de fora. Porque se eu colocasse ele aqui dentro eu não ia conseguir trabalhar. Para aplicar o Prime eu coloquei ele atravessado aqui, mas ele ficou imprensado ali no muro, ali no fundo, ali na minha bancadinha. Então eu achei melhor pintar ele dessa forma aqui. Então eu dei uma base ontem, já estava empapelado. Hoje eu só tive que corrigir o papel. Dei uma base de prata nele, cobria o Prime, né? Nessa parte aqui, ó, galera, se vocês repararem no vídeo anterior, vocês vão ver que tem uns arranhões aqui, ó. Tá? Não lembro se eu fiz o vídeo antes do Prime ou depois do Prime, mas enfim, essa porta também estava riscada. Eu acho que isso aqui foi alguém que quis judiar do dono desse carro aí, eu não sei porquê, mas pareceu um negócio bem proposital. Mas enfim, isso não tem nada, não tem nada a ver com isso. Eu só quero mostrar o carro para vocês. A tampa não foi pintada, inclusive essa tampa está bem queimada. Eu só fiz apenas o que o cliente me mandou. Essa lateralzinha estava batida também, né? Além de arranhada, essa porta também, a exemplo das outras lá, ela estava bastante riscada. Nessa parte aqui ela tinha um pequeno vergão, pegava de fora a fora assim. Tive que dar uma massa poliéster, tá? Aqui caiu um cabelinho, mas está em cima do verniz, não tem problema. Que pintar é complicado, cai sempre alguma sujeirinha, ainda mais com o portão aberto, né? Entendeu, galera? Essa lateral aqui, ó, eu subi aqui, lixei com 1200 aqui, ó, e matei o verniz aqui em cima. Vocês podem ver, não dá nem pra ver onde eu matei o retoque, né? Porque é assim, a gente dá. Nesse caso aqui eu dei a base, cobri o Prime com a base, né? E depois dei mais 4 passadas de tinta do carro hoje e mais 3 passadas de verniz. Então matei o verniz aqui, depois eu pego um thinner, um thinner de poliéster, que é um thinner de boa qualidade, e aí você mata o retoque. Porque se você usar um thinner de limpeza, o que que acontece? Ele vai evaporar muito depressa e vai ficar manchado. Aí você aplica aí, você pode aplicar um verniz bem fininho também. Mas eu geralmente, quando eu já mato o verniz aqui, o verniz já está bem molhado. E aí basta eu dar uma nuvem de thinner para afinar poliéster, né, PU. E aí ele fica perfeito. Vocês estão vendo aí? Caiu pouquíssima sujeira. Talvez se eu tivesse pintado com o portão fechado, galera, teria caído mais sujeira ainda. É uma coisa incrível. Outro dia eu pintei um Gol Prata aí, que eu não fiz um vídeo dele, mas provavelmente ele vai retornar para polir, fazer um podre na caixa de step. Mas o capô dele é metade disso aqui praticamente, e ele caiu muita sujeira, né? Não sei porquê, tem carro que cai mais, outros caem menos e assim vai.
né? Então é isso aí, galera, um videozinho rápido para mostrar as 4 passadas de tinta e 3 de verniz depois da base, né? O ideal, galera, quando você está fazendo uma aplicação de tinta, o ideal é sempre que você dê uma base para a superfície ficar boa, ficar uma base bem sólida, né? Vou usar um exemplo aí, galera. Se você faz uma casa com alicerce mal feito, o que que acontece? Ela vai rachar a parede, rachar reboco, não é isso? Na pintura de automóvel é mais ou menos a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? O que que tem a ver isso com alvenaria? Não tem nada a ver com alvenaria. Mas a base tem que ser muito bem feita. Ou seja, toda a preparação inicial, usando todas as lixas. Eu nesse carro aqui eu não usei massa plástica, eu tô parando de usar massa ultralight, estou usando mais poliéster. Tem um corcinho ali que eu já tirei todos os amassados que eu tinha que corrigir com massa, eu corrigi com poliéster. Então assim, já começa com a massa de qualidade, depois uma lixa 80, e aí você vai alisando essa lixa até parar na 320. Depois aplica o prime. Antigamente eu lixava prime com 220, tá? Mas isso faz muito tempo, porque a lixa 220 ela come demais, né? Ela tem uma textura muito diferente, tá? Uma textura muito diferente, ó. Aqui dá pra ver, tá vendo, ó? Aqui é a 220, tá? Aqui é a 150, não sei se vai dar pra notar aí, mas há uma grande diferença entre a 220 e a 150, tá vendo? Essa aqui é a 400, ó. Olha como que já muda. E essa aqui é a 320 que eu falei, ó. Ao invés de eu lixar o prime com 220, que é essa lixa aqui, ó. Olha a diferença da micragem, ó. Então eu lixo com 320, porque essa lixa aqui ela já vai me deixar um acabamento muito liso. Aí o que que eu faço depois? Eu tô sem a 600 aqui, só tem dentro da água. Mas depois eu venho com 400, né? Isso tudo para lixar o prime, tá, galera? Não é para lixar tinta não, tá? Lixar o prime, ó, 400 na água. Essa lixa, lembrando que essa lixa da 3M é da série ouro. Ela tanto você pode trabalhar seco como com água, mas eu sou da antiga, então eu não sei trabalhar com lixa seca. Eu preparei muitos carros com preparamento seco, até faço algumas coisas, entrada de porta e tal, mas eu gosto mesmo é da água, porque a água com sabão ela faz a lixa deslizar muito melhor, faz a lixa render muito mais, entendeu? E o serviço fica outro acabamento, tá? Então, galera, na coluna da lateral lá, deixa eu ver aqui, cadê a lixa 1200? Sumiu a lixa 1200? Aqui, ó. Tá vendo, galera? No lugar onde eu não vou aplicar tinta, eu só lixo com essa lixa, ó. Essa é 1200, tá? Essa lixa aqui não tem nada a ver com aquelas outras, tá? É um outro material, tá? Essa lixa aqui, ela tem a 1500, a 2000, aí já é para polimento, tá? 3000, 5000, se eu não me engano. Eu nunca usei essa lixa 5000, mas acho que eu sei que tem, parece que tem. Então assim, galera, a preparação, como eu estava dizendo, essa parte aqui, esse centro aqui é preto, ó. Tá vendo? Aqui é onde fica a grade, né? Onde fica aqui esse miolo aqui, onde vai a placa do carro. Aqui eu tenho que fazer um pequeno acabamento de preto, porque eu fiz uma colagem de plástico aqui. Esse para-choque ele estava bem estourado nessa região aqui, ó. Eu tive que fazer um acabamento de plástico, com cola plástica. E aqui eu já aproveitei e colei uma trinca, de certa forma, não tão pequena assim, mas é uma trinca fininha. Eu já passei um dedo de cola aqui, secou, eu lixei. E aqui eu vou dar um totó de preto, só pra
deixar esse acabamento feio aí, né? Esse lado aqui, ele tinha um estourado, porém o plástico não tinha trincado, né, como do outro lado, tá? Então, galera, o carro, quando você acaba de pintar, o ideal é já desempapelar na hora, tá? Porque às vezes a fita pode pegar alguma beiradinha e você acaba descascando o verniz se você não passar um estilete, alguma coisa assim, tá? Esses faróis aqui, o rapaz disse que vai trocar, que eles estão muito queimados. É um carro caro, né, galera? É um carro que vale a pena investir. É um carro muito confortável, completão por dentro, Santa Fé, 4x4, né? Tá com um probleminha no câmbio também, e o cara vai levar para arrumar o câmbio. Parece que ele acabou de comprar esse carro e quer dar um talento nele para ficar bonitinho. O carro tava muito riscado e tal, muito feio. E é isso aí, galera. Então vocês entenderam, né? Preparação é tudo. Ah, mas o acabamento, a tinta é importante? Não, a tinta é importante, tudo é importante, desde o começo até o final. Mas não adianta nada você fazer uma boa aplicação e o cara muitas vezes prepara o carro que nem o nariz dele, que nem a bunda dele, e aí fica uma lambança. O carro levanta mapa, levanta risco, principalmente risco de lixa, que é uma coisa que mata o serviço, é o tal do risco de lixa, né? E o prata, galera, é uma cor terrível para esse tipo de problemas, tá? Como risco de lixa, é uma cor que mostra tudo, né? Entendeu? Então assim, ó, é uma coisa que você tem que preparar direitinho para poder ficar, né, uma pintura no mínimo aceitável, né? Então faça o processo com primer, preparação bonitinho, lixa. E a base é extremamente importante, porque a base ela dá uma sustentação na parte do material que está embaixo. Porque lembrando que esses materiais eles têm solvente. E aí se você aplica tudo de uma vez, você aplica fundo, lixa, aplica tinta, enverniza, sem dar uma base, aí depois começa a evaporar todos esses produtos. E aí o que acontece? O carro tende a perder brilho, é uma das principais coisas que acontece nas pinturas, né? Nas repinturas, melhor dizendo, né? Um carro repintado. É a perda de brilho precoce por má preparação, né? Outra coisa que faz a tinta perder brilho também é o polimento imediato, ou seja, você pintou hoje, amanhã está polindo. Eu nunca faço isso em carro de ninguém, nem no meu, nem de cliente. Às vezes o cliente, mas tem uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali. Não, isso é normal, tá? Isso é normal. Sujeira, você pode ir pro fim do mundo que vai cair sujeira. Eu trabalhei numa cabine que era a melhor cabine que existe, uma cabine italiana, pelo menos no Brasil, é o que tem de melhor. E ela caía tanta sujeira quanto uma pintura a frio feito dentro de uma garagem, que é o meu caso aqui, tá? Aqui cai muito menos. Por quê? Porque essa cabine importada ela tem um exaustor muito forte, e o exaustor ele chupa a tinta muito rápido. É a única vantagem que tem naquela cabine. Aliás, tem duas vantagens, que é essa, e logo que o cara pinta o carro, o cara coloca lá para aquecer o carro e a temperatura vai a 69 graus. E aí o que acontece? O carro já sai com a tinta curada, já pronta para fazer um lixamento. Isso é o ideal? Não, galera, isso é uma coisa feita para produzir mais serviço. É aquelas empresas que quer produção. Mas isso também lá na frente vai ter a consequência. Qual a consequência? Perca de brilho. Por quê? Porque mesmo a pintura chegando na sua cura total, você fez com que aquela pintura evaporasse muito depressa, entendeu? E isso não é bom. Outra coisa que as pessoas costumam fazer, geralmente quem não tem cabine, algumas oficinas, eu já vi muito isso, é o cara pintar o carro e pôr no sol. Isso também é uma coisa que não é boa. Por quê? Porque o carro no sol ele vai acelerar a secagem, e tudo que você fizer para acelerar a secagem de um material, tudo que você fizer para acelerar demais, se não for um processo normal, você vai ter problema de perca de brilho.
e consequentemente levantar risco, levantar mapa, etc. e tal. O que você pode fazer para acelerar um produto nos dias de hoje? Não tem milagre, né? Aliás, você não tem que fazer nada. A única acelerador que existe é isso aqui, ó. É o catalisador do verniz, tá vendo? Sem isso aqui o produto não seca e aí já era a pintura. Você vai virar um inferno, você vai ter um problemão na sua mão se você não catalisar esse material. A mesma coisa acho que eu já falei disso em outros vídeos, é a tinta PU. A tinta PU também. Eu tô sem o catalisador de PU aqui, senão eu ia mostrar. É como o catalisador do Prime, tá vendo, ó? Se você não põe o catalisador, ele não seca. Então o que você tem que fazer? Você não tem que pôr mais catalisador do que o necessário. Você vai pôr um tubinho desse para cada lata, ou meia lata, meio tubinho desse, que é o normal para que haja uma secagem natural do produto, né? Não adianta você socar, pegar 2 dedos desse verniz e socar um catalisador inteiro desse aqui, porque você vai ter muito problema. Esse verniz vai secar muito depressa, o solvente vai bater lá no fundo, vai parar na lata e vai voltar arrebentando tudo. É assim que funciona os produtos que você aplica na lataria do carro, entendeu? Todo produto que você aplica tem solvente, todos sem exceção. Massa poliéster, massa plástica. A massa plástica tem seu catalisador. A massa poliéster, tá vendo? Tem seu catalisador, que eu perdi a tampa. Tá aqui sem a tampa, tá? A massa poliéster. A massa plástica ultralight eu tô sem ela aqui, mas ela também tem um catalisadorzinho, que é uma bisnaguinha, tá? Então esses produtos aqui, ó, eu tô sem a massa plástica aqui, mas tem o catalisador, tá vendo, ó? Esse catalisador aqui, ó, é para massa ultralight. Então isso é o acelerador natural dos produtos. Sem esses catalisadores os produtos não secam. E todos eles têm solvente. E na medida que você vai aplicando esse material, ele tem um tempo de secagem, como a massa plástica tem, como o Prime tem. Para que isso? Para ter o seu tempo de evaporação. Sendo que a tinta é o processo final, é o processo mais complicado, porque a tinta, como ela é um material líquido, a tinta e o verniz, então ela contém muito mais solvente nos produtos, haja vista que a gente tem que catalisar, que já são produtos líquidos que tem solvente. E aí você coloca mais um catalisador, né? E aí o que acontece? Tudo isso vai virar uma bomba de solvente na lataria do seu carro, tá? Se o procedimento não tiver correto, vai dar problema, porque todos esses produtos esses solventes, né, melhor dizendo, eles vão parar na lata e depois ele vai retornar. É como tudo na vida, galera, tudo vai e volta, não é? A gente vem do pó e volta pro pó. É a mesma coisa, esse processo aqui. Esse processo você põe ele aqui, mas o solvente vai ter que voltar. Entendeu? Uma hora ele vai ter que voltar, ou rápido ou lento ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar. Mas o importante é que ele volte lento. Quanto mais lento ele voltar, melhor vai ficar a sua pintura. Eu nunca expliquei isso assim tão detalhada. Já expliquei algumas coisas, mas não tão detalhada assim, né? Então, essa é uma das causas de não se polir um carro quando acaba de repintar. Ou seja, de um dia para o outro. Ou tem gente que eu já vi aí, faz até um retoque, mete um exaustor. Eu nem tenho isso aqui porque eu nem quero esse tipo de... Às vezes eu acelero um pouco a secagem de um Prime, uma massa, quando está muito frio e tal. Aí tudo bem, porque aí está frio, você está compensando. Você não está acelerando o produto, você está apenas compensando aquela temperatura que está negativa, certo? Então você está colocando um processo para que a temperatura seria uma temperatura mais ou menos ideal para secar o produto, certo? Então um carro desse aqui, é lógico que eu não tenho como fazer uma secagem num troço desse. Eu teria que ter alguns exaustores, né?
Mas esses exaustores, eles umas lâmpadas que esquentam, na verdade, né? Não são exaustores comuns. E esse processo, ele acelera demais a secagem. Eu já trabalhei em algumas oficinas no passado que usam isso aí para acelerar o serviço. É a única finalidade, porque para qualidade é péssimo. Entendeu, galera? Para qualidade do serviço, não adianta você fazer nada além do que está lá na lata e nos catalisadores. E ler sempre se você vai usar um produto, seja lá qual for, não precisa ser automotivo, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Você tem que observar sempre o que o fabricante diz. Ó, eu tenho aqui, quer ver? Não sei se tem aqui ainda um spray preto. Tá aqui, ó. Se você vai pintar alguma coisa com spray, o cara fala assim: ah, tem um vizinho meu aqui que fala assim: ah, mas precisa lixar. Quer dizer, tem várias pessoas que falam isso, né? Precisa lixar. Ora, toda a superfície que você for pintar, seja um portão, seja uma bike, seja uma grade, seja o que for, galera, foi pintar, tem que lixar, porque a lixa, ela faz parte do processo. Sem a lixa não há. A lixa é o primeiro aderente que você aplica numa peça quando vai pintar, é a lixa, porque é ela que vai fazer a aderência dos demais materiais. Então, como eu estava explicando, você tem aqui um spray, ó. Isso aqui é um spray preto, certo? É um preto fosco. Ora, para que serve isso? Se você quiser fazer um pequeno detalhe no seu carro, eu não aconselho pintar carro com isso, tá? Porque isso aqui, outro dia eu pintei um engate, eu lixei, tava com muita pressa e lixei o engate, só que o engate é de aço, tá? Oba! O rapaz ali das peças chegou. Ah, tá, Pierre, já vou lá. Obrigado, Pierre. Então vou ter que parar o vídeo, galera, vou ter que acabar esse vídeo rápido. Então você tem uma superfície, você tem que lixar. No plástico não funciona, por quê? Porque aí você teria que dar aderente. Mas se for uma madeira, uma peça de aço, tá? Tudo você tem que lixar. E se for alumínio, você tem que aplicar um outro produto ainda, porque nenhum material adere ao alumínio antes de uma aplicação de um fundo fosfatizante, tá? Então, se a sua bike é de alumínio, como mostra aqui no desenho, ó, se for de alumínio, roda de alumínio, não adianta aplicar isso aqui, porque vai dar problema, vai descascar. Porque você vai ter uma superfície cromada que não adere nenhum tipo de produto antes de um fundo fosfatizante, que é conhecido na pintura como Wash Prime. Entendeu? Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Fui. Fiquem todos com Deus. Obrigado.